Injustiça. Essa é a única palavra capaz de resumir o passado de Tal. Vivendo em um quarto apertado e em condições precárias, ela cresceu sem saber o paradeiro de sua mãe e tendo que lidar com um pai alcoólatra abusivo. Em meio a tanta dor, a única felicidade que ela tinha era seu irmão mais novo, no qual ela fez de tudo para protegê-lo. Mas no fim, até mesmo ele foi arrancado dela. O passado de Tal não mostra apenas uma história triste sobre um personagem, mas sim como condições extremas e uma realidade cruel podem mudar radicalmente a vida de uma pessoa, e mesmo assim, no final, ela conseguia ser capaz de não se corromper à maldade e seguir o que é certo, diferente de seu irmão, o total oposto. E estamos de volta, e dessa vez para mais um vídeo de Goku Rakugai aqui no canal. No vídeo de hoje iremos estar falando do passado de uma das minhas personagens favoritas do mangá, e como ele está intrinsecamente ligado à história principal e ao Yoro, um dos personagens mais misteriosos do mangá. Finalmente, temos a revelação de quem ele realmente é, e olha, já vou logo avisando que esse vídeo vai tratar de assuntos um pouco pesados, ok? Então se você tiver gatilho a temas sensíveis, ou caso tenha depressão ou problemas desse tipo, eu recomendo não ver esse vídeo, vai ver algum outro aqui no canal. Não vou estar mostrando cenas explícitas aqui, mas vou estar citando algumas coisas pesadas. Sobre o meu sumiço, caso queira saber, eu vou estar deixando para falar no final do vídeo, pois é um assunto delicado e não quero comprometer o tema principal. Então, sem mais enrolação, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos começar! O passado da senhorita Tal se encontra no volume 4 do mangá. Logo após o primeiro encontro de Alma com Yomi, ele foi enviado para um treinamento com Ryu para conseguir lutar e ativar seus poderes sozinho sem precisar da Tal. Enquanto isso, a mesma estava com Tatsuyomi, procurando filmagens do Yomi na cidade. Eles acabam encontrando também Yoro junto a ele e confirmando que estavam por trás dos casos de enforcamento. Tal ainda estava sem acreditar na sua aparência familiar com seu falecido irmão. Então, Tatsuyomi questiona se caso ele tivesse virado um maga, o monstro que renasce de pessoas e animais mortos, você teria coragem de matá-lo? E essa questão paira em sua mente. Por intuição ou impulso, ela acaba indo ao santuário, o mesmo que Alma havia dito que encontrou Yoro no volume 2 do mangá. E para sua surpresa, alguém estava esperando. Yoro? Não, seu falecido irmão. Jin, na frente de uma corda, como se fosse uma piada sádica feita por ele. Mas era impossível. Seu irmão tinha morrido há anos. No entanto, aquele seu rosto, seu sorriso, era inegável que só poderia ser a mesma pessoa. Quem é você? Sou eu, Jin. Lembre-se de mim. Não se mexa. Olha, veja. Na próxima vez, eu vou te acertar com a cicatriz e tudo. De forma sádica, ele continua irritando ela, falando como se fosse seu irmão até revelar que, de fato, ele não era mais o Jin. Ele deixou esse nome para trás quando ganhou essa cicatriz em seu pescoço. Uma marca de enforcamento por corda, uma coincidência sádica com seu poder. O Jin morreu por sua culpa. Tal Saotome. Aos 10 anos, sua mãe era devota a uma espécie de deus e tudo dá a entender que seu pai havia vendido ela por dinheiro ou algo do tipo. Seu pai era um lixo humano que trabalhava para criminosos e descontava sua raiva batendo em Tal. Um dia, vieram até a casa cobrar suas dívidas e ele vende sua filha para compensar o dinheiro. O chefe criminoso aceita e, contra sua vontade, Tal começa a fazer trabalhos sujos para aquelas pessoas horríveis. Sua infância, ou inocência, aos poucos vai sendo apagada, dando espaço para cigarros, dinheiro e uma arma. Mas ela precisava ser forte, por seu irmão, para terem uma vida melhor e saírem daquela casa. Um dia ela descobre que seu pai havia começado a bater nele, causando cicatrizes graves. Naquele momento, ela era incapaz de fazer alguma coisa, apenas acreditar. Pedir que seu irmão acreditasse que iriam sair daquela situação e só aguentar mais um pouco, o suficiente para ela ter dinheiro bastante. Só que um dia, seu pai a ameaça, querendo o dinheiro da filha. Quando ele tenta acertá-la com uma garrafa de vidro, Jin entra na frente, levando o golpe por ela. O pai ameaça matar Jin, falando que ele iria matá-lo se não entregasse o dinheiro. E ela não tinha outra escolha, a não ser salvar o irmão e voltar para a estaca zero. Nesse ponto, a vida de Tal havia se tornado apenas dinheiro e seu irmão mais novo, se metendo em crimes e coisas ainda mais sujas e perigosas. Seu semblante havia mudado, ela estava mais fria, séria
Aquela criança não existia mais. Sua infância havia sido tomada contra sua vontade, mas seu irmão, ele não precisava passar pelo mesmo. Ela iria juntar dinheiro e sair daquela casa, custe o que custar. Até que por volta de seus 16 anos de idade, ela tenta sair do mundo do crime, mas esse não é o tipo de trabalho no qual você pode sair facilmente. Então, como resposta, eles aprendem e torturam ela em um cativeiro. Dias, semanas se passam. Ela já estava em um estado decadente. Ela até tinha tentado deslocar o braço para se libertar. Quando um dos capangas aparece, ela morde com tudo ele para que ele a atacasse. Assim, na hora que ele ia cortá-la, ela coloca seu braço na frente, cortando seu braço, se libertando e saindo daquele lugar. Ela corre desesperada até sua casa, mas era tarde demais. Tudo o que ela achou foi uma corda pendurada vazia e o imprestável do seu pai morto. Todos esses anos ela tentou procurar pelo paradeiro do irmão, e voltando para os dias atuais, ele estava ali, na sua frente. Mas o pior já tinha acontecido. Ele virou não só um maga, como também está do lado do Yomi agora, o principal vilão da obra. Jin não conseguiu aguentar a pressão e acabou tirando a vida de seu pai e tentou tirar a sua em seguida. Mas algo aconteceu. Após isso, Yomi talvez deu uma nova vida a ele. Virou um maga, um monstro, qualquer outra coisa menos o irmão de Tao. Em choque, ela não podia fazer nada. Ela acabaria sendo morta por Yoro. Até que... Alma aparece bem na hora atacando Yoro. Alma começa a dar uma surra em Yoro enquanto Tao continua a processar tudo. Seu irmão, que ela procurava por tanto tempo, estava ali, na sua frente, mas ela não conseguia aceitar que ele havia virado um maga. E antes que Alma desse o golpe final, ela o impede. Antes de chegar ali, ele descobre por Tatsuyomi que o irmão desaparecido de Tao era supostamente o responsável pelos enforcamentos. Aquela mesma pessoa que ele havia encontrado dias atrás e parecia inofensiva, era na verdade um assassino. Nesse momento nos é mostrado algo interessante. Yoro não parece ser de fato Jin. Parece que eram duas personalidades distintas. Nessa hora, Yoro, de forma sádica, decide devolver o controle do corpo para a personalidade do Jin. Nesse momento, ele reconhece a Alma, mas ao ver Tao, ele entra em pânico. Um portal se abre e vários magas começam a sair dele indo atacá-los, mas não importava. À medida que eles apareciam, cada um ia perecendo pela lâmina da arma de Alma. Quando Alma consegue se aproximar dele, Jin ativa seu poder e começa a enforcar Alma. Tao, relutante, sabia que ela precisava fazer uma escolha. Ou ela se prendia ao passado, ou salvava o Alma, o seu presente. Então, com muita dificuldade, ela atira nos dois braços de Yoro. Yoro se revela mais uma vez satisfeito do que fez ali. Ele fala para a Alma que Tao mente, por conta que ele pensou que sua irmã havia o abandonado, quando na verdade ela estava presa em um cativeiro. Então, sob pressão, uma dupla personalidade foi criada dentro de Jin. Uma que iria protegê-lo, já que sua irmã não estava lá por isso. Quem matou o pai deles, inclusive, foi Yoro e não Jin. E isso de personalidades é algo que acontece na vida real também. Algumas pessoas expostas a estresse e trauma acabam criando uma segunda personalidade. Então Yoro vai embora, revelando que sim, era um maga e estava junto de Yomi, e que da próxima vez iria matar Tao. Após isso, Alma e Tao têm uma conversa honesta, revelando sobre tudo isso. Alma quer que ela o considere como alguém capaz de ajudá-la, e pare de agir por conta própria. Então ela fala para Alma para se mostrar alguém capaz disso. Nessa hora, Tao aceita que a única forma de salvar seu irmão agora é matando ele e o Yoro. Tao havia aceitado o fato de que ou ela matava seu passado, ou era morta por ele. Agora, falando um pouco sobre o que aconteceu comigo durante todo esse tempo, saindo um pouco do personagem, bem, eu meio que desanimei com o YouTube, sabe? Todo esse negócio de algoritmo, novo estilo de vídeo que as pessoas procuram assistir, de anime e tal, e até mesmo a nova geração que assiste o YouTube, meio que não é mais a mesma coisa, sabe? Eu pensava que o meu formato de vídeo, mais visual novel, assim, era algo individual, mas eu percebi que todo mundo tava fazendo a mesma coisa, e eu só parecia ser mais um ali, sabe? Aconteceu algumas dificuldades na minha vida pessoal também em 2025, e é impressionante que eu tenha conseguido postar aquele vídeo de 20 minutos sobre a Ryamo, sinceramente. Eu decidi tomar esse tempo para repensar sobre o YouTube, sobre o que eu queria fazer, me reinventar, e meio que agora eu acho que estou no momento certo para isso. O difícil é que
pra mim, diferente dos outros youtubers, eu não levo isso aqui como trabalho, é apenas um hobby, uma expressão artística, sabe? Eu não ganho um centavo aqui, até porque minhas visualizações são baixas e só me forçaria a ter que falar de coisas do momento e tal pra ter mais visibilidade. Tem muitos estilos de vídeos, tipos de vídeos diferentes, resumos de mangás, aqueles vídeos mais profundos falando sobre um tema específico do mangá e tudo mais, aqueles tipo meio pseudo-intelectual e tudo mais. Só que eu não gosto de nada disso, sabe? Eu resolvi voltar de falando de temas que eu gosto, falando de partes de mangás que acho legal e passando a emoção que senti deles lendo aqui pra vocês. E pra você aí infiltrado da Crunchyroll perguntando nos comentários: nossa, qual é o site de mangás que você usa pra ler? Fique sabendo que eu tenho todos os volumes lançados de Gokurakugai comprados aqui fisicamente, e outros mangás eu leio em sites oficiais como o site da Jump, da Manga Plus, de graça. O canal ainda não tá 100% ainda, eu não tô falando com artista aqui do canal e outras pessoas pra animar as coisas e etc, fazendo designs e tudo mais, tudo usando o meu dinheiro, então por favor tenham calma, que aos poucos vai vir coisa nova. Se você ficou até aqui, muito obrigado por acompanharem os meus vídeos e quero tentar trazer mais histórias pra vocês, porque na verdade eu sou bom de fazer isso, em contar histórias. Então é isso aí, valeu, falou e tchau, fui!